Estudantes do primeiro ano da mediação tecnológica, já voltamos para mais uma aula de matemática. E olha que legal, foram várias aulas mesmo, falando de função. Depois, entramos na função afim. E agora vamos caminhando para outra função. E fica aquela dúvida, ué, professor, mas qual que é a função agora? Ou será que a gente já sabe dessa função, não sabe? Não se preocupem, tá bom? Porque essa próxima função agora você já tem noção mais ou menos de como resolver também. Beleza? Então todo mundo sentado, caderninho, caneta, tudo certo no esquema? Atenção agora porque na telinha aula 40.1 e nesta aula vamos falar sobre função quadrática na sua primeira parte. Bom, se é a primeira parte, significa que a aula foi fracionada em algumas partes. Então, fica atento nessa primeira parte da função quadrática, porque nós vamos entender o que é a função quadrática, nós vamos falar sobre valor numérico e vamos falar também sobre zeros ou raízes da função. Olha só que legal, olha que legal. Dessas três partes aqui destacadas, vocês já sabem todas. Você já sabe o que é a função quadrática, você já sabe calcular valor numérico de qualquer função, ou melhor, de qualquer expressão algébrica, e você já sabe calcular os zeros ou raízes da função quadrática. Não precisa ficar espantado aí. Não se espanta não. Você sabe. Você ainda só não tem consciência que sabe. Quando a gente apresentar, quando nós mostrarmos para você, você vai falar assim, é verdade, professor, já sei fazer. Então, fica tranquilo, porque vamos começar agora essa nossa viagem na função quadrática da melhor maneira possível. Na telinha, diretor, primeiro tópico da aula, o que é função quadrática? Olha só como você já sabe. Função quadrática, uma função quadrática ou polinomial do segundo grau, de R em R, tá? Nossas funções todas vão ser dos números reais para os números reais. Ela é qualquer função que tenha essa lei de formação. Ax ao quadrado mais bx mais c. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aí, teve uma lembrança, né? Viu que você sabe? Essa função ela é quadrática, por quê? Porque ela tem o polinômio do segundo grau. Se tem o polinômio do segundo grau, então ela é caracterizada por uma equação do segundo grau. Então, para ficar bem tranquilo, a função quadrática é a função do segundo grau. Detalhe importante, você tem que lembrar, e aí sempre que possível eu vou estar relembrando para vocês isso. Nós vimos na função afim, do tipo ax mais b, que o a pode ser zero, aí gera uma função constante. O b pode ser zero, aí gera uma função linear ou identidade. Beleza. Na função quadrática, não esqueça disso. Na função quadrática, o a não pode ser zero. Na função quadrática, o a não pode ser zero. Porque se eu zerar o meu coeficiente a, se eu zerar aqui, ó, esse a, esse x ao quadrado some. Sumindo o x ao quadrado, vira uma função afim, uma função do primeiro grau. Então, o a não pode ser zero. Na função afim, o a pode ser zero, gerando uma função constante. Na função quadrática, o a não pode ser zero. Beleza? Então, o primeiro detalhe é esse. Função quadrática é uma função que é formada por um polinômio do segundo grau. Então, quando formos resolver aqui algumas coisas, nós vamos ver que o procedimento é idêntico ao procedimento utilizado para resolver uma equação do segundo grau. Beleza? Agora vamos tentar nos familiarizar
com essa função. Na telinha diretor, vocês já foram, já viram em algum lugar, em algum momento, esse tipo de brinquedo aqui? E aí, lembra desse brinquedo? Isso! Então, esse brinquedo, ele tem uma estrutura na sua formação que vai ser depois entendida e estudada, não é, na função quadrática. Perceba que a estrutura do brinquedo, olha só aqui, ó, vai caracterizar depois uma característica principal da nossa função quadrática. Beleza? Então, só para dar aquela alinhada de que não é uma coisa que você só vai estudar por estudar. Ah, isso... Não. Nós temos aplicações no nosso dia a dia da função quadrática. E para já responder perguntas que estão surgindo pela sala, ou melhor, para evitar aquela pergunta, onde que eu vou usar isso na minha vida? Nós vamos mostrar para vocês alguns momentos em que nós vamos precisar da função quadrática. Então, olha só, não é aula de aplicação, tá? Mas alguns momentos, algumas situações em que nós precisamos da função quadrática. Lá no 8º ano, vocês estudaram a questão dos polígonos. Lembram? Não? Você não estudou polígonos no 8º ano? Pois é, no 8º ano a gente estuda polígonos. E uma das regras que nós usamos nos polígonos é o cálculo de diagonais. Diagonal, segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Então, olha só, uniu dois vértices não consecutivos, essa reta é chamada de diagonal. Interessante, isso é um tópico da geometria, mas nós utilizamos aqui uma função quadrática. Olha só, n ao quadrado menos 3n. Então, se está ao quadrado, é do segundo grau. Então, para calcular o número de diagonais, olha só, diagonais, dependendo do número de lados, é n ao quadrado menos 3n dividido por 2. É uma função quadrática. Se tiver 3 lados, vai dar 0, porque um polígono com 3 lados não tem diagonais. Se tiver 4 lados, vou colocar aqui 4 ao quadrado, 16. 3 vezes 4, 12. 16 menos 12, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Perceba que um polígono com 4 lados tem 2 diagonais. Então, na geometria, nós utilizamos a função quadrática. E não sei se vocês perceberam, mas quando eu fiz assim, ó, 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 dividido por 2, eu já fiz uma indicação de um valor numérico. Valor numérico de uma função quadrática. De que polígono é esse aqui? De um polígono que tem 4 lados. Então, o número de diagonais de um polígono com 4 lados é essa expressão. Beleza? Então, professor, eu não entendi o que é diagonal. Calma. Diagonal, segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Olha para o nosso gifzinho aí brincando. Olha lá, ele vai sempre unindo vértices não consecutivos. Essa união é uma diagonal. Ixi, Maria, calma. Tem aluno que está pedindo socorro, querendo fugir. Professor presencial, não deixe o aluno fugir. Segura ele aí, segura o aluno aí, porque nós estamos só mostrando situações que vão aplicar-se à nossa função quadrática. Beleza. Ah, mas na matemática é normal. Então vamos para a física. Vamos para a física. Fenômenos físicos. Fenômenos físicos. Queda livre. Já ouviram falar disso? Ainda não. Primeiro ano não teve aula de física ainda. Vai ter. O professor Michael já está preparando as aulas para vocês, junto com a professora Daisy, e lá vocês vão ter, vão estudar algumas coisas. E uma dessas situações é a queda livre. Na queda livre, a distância percorrida pelo corpo durante a queda é dada por essa expressão aqui, ó. O professor vai mostrar uma outra equação lá, toda complexa, cheia de informações, cheia de detalhes. Você vai lembrar dessa daqui, ó. Em queda livre, vou mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó. Em queda livre,
a distância percorrida, ela vai ser dada por 4,9 vezes t ao quadrado. 4,9 aqui é a indicação da metade da nossa gravidade. Na Terra, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Então, essa é uma expressão que nós vamos usar. Então, olha só, fenômenos físicos, queda livre. Ah, professor, mas aqui no GIF está mostrando aqui o elefante e uma pedra caindo. Aqui nós estamos desprezando alguns fenômenos, tá? Algumas situações. Então, olha só, a queda livre de corpos é considerado um movimento uniformemente variado, pois todos os corpos sofrem a aceleração da gravidade. Na Terra, essa gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que sua velocidade vai aumentar 9,8 metros por segundo a cada 1 segundo. Tá? Então, se não fossem os efeitos externos, né, que nós temos, resistência do ar, tudo isso que acontece, que nós temos na nossa vida diária, os objetos todos teriam o mesmo movimento durante a queda, por conta de terem a mesma aceleração. Beleza? Então, está aqui um fenômeno físico. Vocês vão estudar com o professor Maico e a professora Daisy esses detalhes e você vai lembrar da matemática. Na queda livre, é uma função quadrática. Por quê? Porque o t está ao quadrado. Beleza? Beleza, então. Então, vamos adiante agora. Onde mais, professor? Nos esportes. Aqui vocês gostam, né? Nos esportes. Parece uma coisa simples, mas você sabia que organizar uma tabela de campeonato é muito complicado? Dá muito trabalho? E para fazer o cálculo da quantidade de jogos que nós temos, da quantidade de partidas, nós também utilizamos a função quadrática. Olha só que interessante. São coisas que nós fazemos de maneira muito prática. Por exemplo, na estrutura da montanha-russa. É só fazer. Não é só fazer. O engenheiro, né, tem que ter todos esses detalhes dos cálculos. Quando eu vou fazer um sorteio lá para montar uma tabela. Se eu já sei fazer, é muito fácil. Mas você sabia que para calcular a quantidade de partidas que vão acontecer, eu preciso dessa equação aqui, ó. Se eu tiver 10 equipes, vão ser quantos jogos que podem ser disputados? Então, 10 ao quadrado menos 10. Se for todo mundo contra todo mundo, aí tem tantas partidas. Isso é dado por essa expressão aqui, ó, por essa expressão matemática. Então, parece, né, coisa muito simples, mas por quê? Porque já tem o processo pronto e já sabemos fazer. Então, na telinha, continuando, então tá aqui, ó, vamos montar os grupos para jogar o campeonato aí? Vamos montar aí. Vamos ver aqui o seguinte, se fôssemos montar um torneio interclasse, quantos primeiros anos tem aí na sua escola? 3, 4? Só um primeiro ano? Então vamos fazer o interclasse do ensino médio todo. Só com mediação? Não, todo mundo. Vamos juntar todos os ensino médio, todos. Então, tem três primeiros, 3 segundo e 3 terceiro. Então tem 9 equipes. Olha só, tem 9 equipes. Aí eu quero calcular aqui, então, o número de partidas que vão ser feitas para 9 equipes. Então, eu vou colocar aqui, ó, P de 9. Quando eu troco o T, times, aqui no time, eu estou colocando que cada série, cada primeiro ano, vai ser uma equipe, vai montar um time para jogar o interclasse. Então, são 3 primeiros anos, 3 segundos e 3 terceiros. Tem 9 salas. Se eu quiser que todo mundo jogue contra todo mundo, quantos jogos vão acontecer? Para eu descobrir isso, eu tenho que trocar aqui, tá? O T por 9. Quando eu troco o T por 9, eu estou fazendo a segunda parte da nossa aula. Qual é a segunda parte da nossa aula? Na telinha, diretor, a segunda parte fala sobre valor numérico da função quadrática.
Vou tirar então essa função quadrática. Valor numérico da função. O valor numérico da função vocês já sabem fazer. Queridos, é só trocar, é só fazer a troca. Olha só, eu quero calcular o valor numérico, o f de 2. Então, onde tinha x, agora tem 2. Eu faço essa troca. Fiz a troca, eu já estou calculando o valor numérico. Eu estou fazendo ali o cálculo desse valor numérico. Isso vocês já sabem fazer. Fizemos valor numérico de expressões algébricas, fizemos valores numéricos de funções quaisquer, fizemos valores numéricos de função afim, e agora só mudamos, só fizemos o ajuste. Olha só, agora é valor numérico de uma função quadrática. É ajustado. Só isso. Por que vai ser quadrática? Porque vai ter uma potência de expoente 2. Mas o cálculo é feito da mesma maneira. Vamos lá testar aqui então. Olha só. Dado uma função f de x qualquer, substituímos x, trocamos por uma letra. Peguei aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 5. Eu quero calcular o f de 2. O que eu faço? Então, estou falando que o meu x agora vale 2. Esse é o f de 2, certo? Então, eu pego a função. Onde tinha x, eu vou colocar o número 2. Onde tem x, eu vou colocar 2. Então, tem aqui, ó, x ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 2x, menos 2 vezes 2, mais 5, mais 5. Faz a troca. Onde tem letra, troca e coloca o número. Depois daí você resolve primeiro a potência e as multiplicações. Está lá, ó, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 5. 4 menos 4, mais 5. 4 menos 4, opa, dá para sumir. Então, sobrou só o 5. Então, o nosso f de 2 é igual a 5. Olha só o detalhe. Quando o nosso domínio é 2, quando x é 2, o número que entrou na máquina é 2, quem saiu? Saiu 5. Então, esse é o valor numérico de uma função quadrática. Tem diferença? Não teve diferença nenhuma. É só trocar letra por número e fazer o cálculo todo. Beleza? Tranquilo? Tá bom, então. Vamos fazer um exemplo aqui na telinha para vocês entenderem de vez agora. Vamos fazer o exemplo. Dada a função y igual a 2x ao quadrado menos x mais 6, eu quero o f de 2, o f de menos 1 e o f de 0. Depois eu quero que você me diga quem é domínio, quem é imagem da função. Ah, professor, eu não sei quem é. Ei, você sabe sim, domínio, valor de x. Imagem, valor de y. X é quem entra na máquina. X é quem eu vou substituir aqui dentro, aqui, ó. Esse aqui é o meu x. Então, você já sabe que o domínio é 2, menos 1 e 0. Imagem são os resultados que eu vou encontrar. Beleza? Tranquilo, então. Então, vamos lá, vamos dar sequência. F de 2, onde tem x, coloco 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 mais 6. 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 2 vezes 4, porque eu fiz a primeira potência aqui. Menos 2 mais 6. 2 vezes 4, 8. 8 menos 2 mais 6. 8 menos 2, 6. 6 mais 6, 12. Já foi a primeira. Segundo, f de 1. No f de 1, eu tenho o quê? 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 6. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1, 2. Está aqui, está feito o cálculo aqui. Ó, viu? Menos 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 é 2. Está aqui o resultado aqui na frente, bem melhor. Menos com menos, mais. Mais 1, mais 6. 2 vezes 1, 2. Mais 1, mais 6. 2 mais 1, 3. 3 mais 6, 9. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Ah, professor, mas demora muito. É melhor você fazer com calma e demorar do que você fazer com pressa e errar. Onde tem x agora, eu vou colocar quem? Vou colocar o 0. Então,
2 vezes 0 ao quadrado menos 0 mais 6. 0 ao quadrado, 0. Menos 0, menos 0. 2 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. 6. Beleza? Domínio eu já falei para vocês. 2 menos 1 e 0. Imagem, 12, 9 e 6. Isso é conjunto domínio e conjunto imagem. Não tem novidade. Vocês já estão trabalhando esses procedimentos. O único detalhe agora é que nós temos esse x ao quadrado. Esse é o único detalhe que está sendo acrescentado aqui. É a existência desse x ao quadrado aí. Beleza? No mais, está tudo dentro da normalidade. Beleza? Vamos lá voltar então a algumas aplicações, alguns conteúdos que usam da função quadrática e vamos ali testar um pouco as nossas habilidades com cálculo de valores numéricos. Por exemplo, eu quero saber agora o número de diagonais de um polígono que tem 8 lados. Já sei que a expressão matemática é essa daqui, ó, diagonais de n é igual a n ao quadrado menos 3n sobre 2. Professor, mas o senhor falou que a função é f de x. E aqui está d de n. Com n não tem x. A letra é uma incógnita, tá? É uma variável. Não precisa ser x. Nós convencionamos o f, o x, o y por usualidade, porque todo mundo coloca nos livros, então a gente usa. Mas não tem essa necessidade, tá? Se eu quiser colocar no lugar de f de x, d de m ou a de b, eu posso. A letra, ela está ali só como ilustrativo de um valor numérico. Tá certo? Aqui, por exemplo, para facilitar para o aluno, D indica diagonal e N indica número de lados. Beleza? Então, só para ficar claro esse negócio das letras. Porque tem aluno que já fica confuso quando troca do A para o B, fala assim, mas você ensinou com X e está usando agora com W. Não tem problema. Letra é só para substituir ali, para simbolizar um valor numérico. Tranquilos? Na telinha, então, continuando nossa aula. Eu quero um polígono que tem 8 lados. Então, o 8 vai entrar no lugar do N. No lugar do N, entrou o 8. Olha lá, 8 ao quadrado menos 3 vezes 8, dividido por 2. 8 ao quadrado, 64. 3 vezes 8, 24. Então, está ali, 64 menos 24, dividido por 2. 64 menos 24. Isso, 40. 40 dividido por 2. Então, o número de diagonais de um octógono é 20. Nós temos 20 diagonais nesse nosso octógono. Um polígono de 8 lados tem 20 diagonais. Ok? Tranquilo, sem correria, para vocês ficarem ali atentos. Outro exemplo, nós falamos da queda livre, lembra? Falamos que na queda livre dos corpos, ele tem uma equação que é essa daqui. Então eu quero saber o seguinte, soltei um objeto e percebi que esse objeto demorou 10 segundos para cair no chão. Soltei de uma certa altura e ele demorou 10 segundos até chegar no chão. Pergunta, de que altura esse objeto caiu? Que altura? Qual foi a distância que ele percorreu? Simples, é só colocar no lugar do tempo os 10 segundos, está lá. Distância percorrida nos 10 segundos é igual a 4,9 vezes 10 ao quadrado. Primeira coisa, potência, 10 ao quadrado, 100. Então vai ficar 4,9 vezes 100. Multiplicar por 100 é só dar 2 pulinhos com a vírgula para a direita. Então, eu vou mexer para a direita, 2 vírgulas para a direita, 490. 490 o quê? Metros. Um objeto que vem caindo, com uma distância e demora 10 segundos, ele percorre 490 metros. Isso aqui está adotando na física a
abrindo mão da resistência do ar e outros fatores externos. Tranquilos? Então já foi lá, ó. Já vimos a função quadrática, estrutura dela é a mesma estrutura de uma equação do segundo grau. Anotou? Beleza. Já vimos que o valor numérico é só substituir a letra pelo número, já sabemos fazer. O acréscimo que vai ter aqui, que talvez alguém esteja ali confuso, é a questão da potência ao quadrado. Mas não tem problema, vocês sabem fazer. E agora, para dar sequência na aula, nós vamos para zeros ou raízes da função quadrática. Queridos, olha para mim aqui, ó. Se a função, ela é formada por uma equação do segundo grau, como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Isso, usando a fórmula de Bhaskara, usando o delta. Então, olha que legal. Para achar o zero da função, eu vou zerar a minha função. Então, o meu f de x vai ser igual a zero. Perfeito. Se meu f de x é igual a zero, então eu transformo a minha função quadrática, a minha função do segundo grau, em uma equação do segundo grau. E para resolver a equação do segundo grau, vocês já sabem, na telinha diretor, que é só eu fazer o meu delta. Vou zerar minha função. Zerei minha função. Se está zerada, então eu mando ali, olá, zero da função. Zerei minha função. Se eu zerei, então eu já vou encontrar esses pontos aqui, ó. Opa! Já apareceu um traço aqui, ó, né? Se tivesse ao contrário, já ia me fazer lembrança da montanha-russa, lá do começo da aula. Olha que legal. Mas não é aqui que eu quero bater na tecla não ainda. Eu quero chegar aqui, ó. Zerei. Como é que resolve isso aqui? Não. Eu quero escutar agora. Vou ficar aqui olhando para eles agora, diretor. Eu quero olhar para eles aqui. Não, porque... Como é que resolve isso aqui? Como é que resolve uma equação do segundo grau? Já cruzei os braços aqui, ó. Quando cruzo os braços é porque está ficando nervoso. Brincadeira. Como é que resolve? Equação do segundo grau. É o melô da equação. Usando Bhaskara se tem a solução. Lembra? Lá da equação do segundo grau, estávamos aqui, professor Valnei e eu, falando sobre o melô da equação, usando Bhaskara. É isso. Olha que aula. É como se nós estivéssemos simplesmente alinhando informações. Valor numérico, sabem fazer. Função, como é que eu vou ver a função? Você está com o expoente 2, ela é do segundo grau, é quadrática, é quadrada. Beleza. Agora, para resolver uma equação do segundo grau, todos vocês já sabem. Se não sabem, vão lembrar e vão treinar para aprender na telinha, porque para resolver equação do segundo grau, nós precisamos descobrir ali com o valor do delta. Quero usar aqui, ó. E o valor do delta vai nos jogar no Bhaskara. Então, o que é raiz? É o número que zera a minha função. Se ele zera a minha função, ele vai fazer com que ela toque no eixo X. Aí, voltar aqui um pouquinho, então. Olha só, uma característica importante de uma função quadrática. Tá? Eu fui, mas voltei agora. Função quadrática. Ele vai ter até dois valores que zeram essa função. Lembra do delta? Delta igual a zero, uma única raiz real. Delta maior do que zero, duas raízes reais. Delta menor do que zero, não possui raízes reais. Então, quando formos calcular as raízes de uma função quadrática, não esqueçam disso, tá? Vai ser feita a partir de Bhaskara. Se é feita com Bhaskara, então significa que
Eu preciso do delta. Se eu preciso do delta, então vai seguir as mesmas características. Delta maior do que zero, menor do que zero ou delta igual a zero. Beleza? Tranquilo, então. Quem foi Bhaskara? Bhaskara, né, viveu ali de 1114 até 1185. Ele foi matemático, ele foi astrólogo, ele foi astrônomo, certo? E deu aula também lá, né, na Índia, deu aulas de matemática. Só que ele ficou muito conhecido pelo seguinte: ele ele conseguiu criar uma maneira prática de nós resolvermos equação do segundo grau. Nós não havíamos falado para vocês sobre Bhaskara ainda, tá? Mas ele criou uma estratégia prática para resolver. Antes, nós resolvíamos de maneira algébrica. Nós íamos trabalhando com a álgebra, né, com polinômios, decomposição de polinômios, desestrutura, monta um produto de polinômios para daí achar as raízes. E aí Bhaskara falou assim: ei, para de sofrer, joga no delta. Joga no delta, depois do delta, joga aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, senhores, a partir de agora, vocês vão memorizar essa musiquinha aqui, olha só. É o poder, é o poder, é o poder da equação. Usando Bhaskara se tem a solução. Repete todo mundo na sala gritando agora. Professor presencial, eles estão autorizados a gritar. Todo mundo. Hã? Não estou escutando. Beleza. Vamos então relembrar como é que faz isso. Acho que nem precisava. Hein, diretor? O senhor que está aí mais próximo da gente, o senhor sabe disso. Ei, foi um dia desse que nós fizemos essas aulas de equação do segundo grau. Né? Lembram? Ah, eu lembro, um dia desse. No finalzinho da unidade 1, antes do quiz revisional para a prova, nós tivemos aulas de equação do segundo grau, delta, x quadrado. Eu lembro. Não, mas esqueceu? Então, beleza. Vamos treinar aqui, tá? Uma equaçãozinha só para treinar, só para relembrar para vocês. E o procedimento é básico, é simples. Na telinha, diretor, porque olha só, é só fazer isso aqui, ó. É só fazer isso aqui. Primeiro, determina os coeficientes A, B e C. Quem é A, quem é B, quem é C. Depois, isso, delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Depois, terceiro passo, aplicar na fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? Falei agorinha. Menos B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor do A. Depois, eu encontro as minhas raízes, x1 e x2. Claro que eu só vou encontrar x1 e x2 se o meu delta for maior do que zero. Isso aqui, tá? Desculpa. Só vou encontrar x1 diferente de x2 se o delta for maior do que zero. Porque se o delta for igual a zero, eu vou encontrar x1 igual a x2. E se o delta for negativo, eu nem vou encontrar x1 e x2. Beleza? Os coeficientes A, B e C. Peguei a equação. Coeficiente A é quem está com x ao quadrado. Coeficiente B é quem está com x. E o coeficiente C é quem está sozinho. Professor, mas não tem número com x ao quadrado. Vamos lá de novo. Quando não tem coeficiente numérico, ele vale 1. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. X ao quadrado, 1. Quem está com x? Isso, 6. Quem está sozinho? 9. Então, A é 1, B é 6 e C é 9. Encontrei esses valores, daí eu venho para o meu delta. Vamos lá para o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Quem é o B? O B é 6. Beleza, 6 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é A?
O A é 1. Na dúvida, você volta e olha. Quem é o C? O C é 9. Então, delta é igual a 36 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, isso, 36. Então, 36 menos 36. Delta deu 0. Opa, delta deu 0. Tem um negócio interessante aqui, ó. Vou encontrar raízes iguais. Está aqui, ó, raízes iguais. Delta deu 0, mas vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta. Isso, 2 vezes a. Menos b, o b é 6, vai ficar menos 6. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é 0. 2 vezes a. O a é 1. X é igual a menos 6, mais ou menos 0, dividido por 2. Se eu mudar aqui, ó, se eu quiser fazer aqui, vou fazer aqui para vocês verem. x1 e x2. É caneta teimosa. x1. Vou arrumar esse x aqui, diretor. Eu quero uma caneta de bico fino, diretor. Essa daqui tá muito desengonçada. x1, 6 mais 0, dividido por 2. x2, aqui tem um detalhe, tá? É menos 6. Isso, ainda bem que vocês estão atentos aí, senão aí ia passar batido aqui, olha só. x1 é igual a menos 6. x2 é igual a menos 6, menos 0, dividido por 2. Vou olhar para vocês e vou perguntar. Aqui, menos 6 mais 0, menos 6. Menos 6, menos 0, menos 6. Os dois dão o mesmo resultado. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, as duas raízes são iguais. Na telinha, eu vou colocar ali a informação para vocês. Olha só, x1 é igual a x2, que é igual a menos 3. Isso aqui aconteceu por quê? Porque o delta foi igual a 0. Então, vocês viram que essa aula de hoje não teve novidades nenhuma? Realmente, teve lá a fórmula da diagonal, teve a fórmula de física, né, da queda livre, teve lá aquela equação para calcular o número de partidas, mas nós nem nos aprofundamos nelas. Nós só mostramos que todas elas são formadas por equações do segundo grau. Então, geram funções quadráticas. Mas toda a aula de hoje foi de um conteúdo que vocês já conhecem. Beleza, então. Então, tranquilos, porque para encerrar essa nossa aula, nós temos o nosso Brincando com os Números. E no Brincando com os Números de hoje, nós temos um desafio para vocês. Está aqui, olha só. Está lançado o desafio. 2 mais 3, aí acontece alguma coisa aqui, ó, que só a matemática consegue explicar, e deu 10. Então, 2 mais 3 deu 10. 8 mais 4, aconteceu um procedimento aqui também, deu 96. 7 mais 2, opa, aconteceu alguma coisa aqui, deu 63. 6 mais 5, aconteceu alguma coisa aqui, deu 66. E a pergunta é, quanto é 9 mais 5? Opa, acontece alguma coisa aqui. Dá quanto isso? Tá com vocês. Esse é o nosso desafio do Brincando com os Números. Primeira coisa, descobrir qual é o procedimento que acontece aqui. Obrigado, diretor. O que acontece aqui para dar 10? Porque 2 mais 3 dá 5. Mas acontece alguma coisa aqui que deu 10. Você tem que descobrir esse procedimento e está com vocês. Beleza? Já já voltamos com a revisão e a correção das atividades.